Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Campos, o fundador do site comojogarnasloterias.com.br e sou também o fundador do portal VIP Exclusive. Um assinante aqui do meu canal, o Francisco Irã Bezerra, ele mandou uma mensagem aqui para mim, inclusive ele autorizou publicar a mensagem dele aqui nesse vídeo. Kleber, boa noite. Eu estou uma semana acompanhando seus vídeos, já fiz várias apostas na Loto Fácil e pela primeira vez não perdi dinheiro. Fiz vários cartões com 11 e com 12 pontos. Que ele está muito satisfeito aqui com a metodologia dos fechamentos combinatórios que eu apresento aqui dentro do meu canal. Então, Francisco, primeiramente, muito obrigado por você me acompanhar aqui nesse canal. Obrigado por você acreditar nesse projeto que eu apresento aqui no canal do YouTube. E parabéns aí para você por esses resultados. Quem compreende da forma correta, assim como você compreendeu, a metodologia dos fechamentos combinatórios, sabe o quanto que é vantajoso jogar com essa metodologia em cima dos jogos tradicionais. Não há comparações, sem sombra de dúvidas. E a sua dúvida aqui é referente às premiações de jogos de 16 números por volante. Por que o 14 pontos, por exemplo, a sua dúvida aqui, por que 14 pontos paga-se duas vezes o valor de 14 pontos? Então eu vou te mostrar aqui no site da Caixa o porquê que esse jogo, primeiramente, por que um jogo de 16 números custa R$ 32? Aqui no próprio site da Caixa, 16 números você vai pagar R$ 32, isso nos dias de hoje. 17 números, 272, 18 números, 1.632. Mas nós vamos dar um foco, priorizar aqui para te mostrar sobre 16 números que custa R$ 32, ok? Eu criei uma tabela aqui no Excel que vai ficar mais fácil para você compreender. Então vamos supor um exemplo didático que você resolva jogar com 16 números num único volante e esses números sejam do 1 até o 16. É só um exemplo didático, ou seja, dá 16 números da mesma forma. Quanto que você vai pagar por esse jogo aqui? R$ 32, ok? Por que que ele custa R$ 32? Se eu desdobrar 16 números em jogos de 15 números por volante, é possível fazer exatamente 16 jogos de 15 números por volante. E todos esses 16 jogos serão diferentes um do outro. Então, o primeiro jogo, eu repeti os números aqui, pode ver 1 com 1, o 2 com 2, 3 com 3, até o número 15. Ou seja, eu escolhi 15 desses 16 números aqui. Um jogo de 15 números custa R$ 2, ok? Lá no site da Caixa está informado também. Então, um jogo de 15 números custa R$ 2. O segundo jogo, eu escolhi 14 números, do 1 até o 14. Depois eu pulei o número 15 e completei com o número 16. Que vai dar um total de 15 números novamente, mais R$ 2. O terceiro jogo, eu coloquei até o número 13, depois eu pulei o 14, coloquei o 15 e o 16. Qual que é o custo desse jogo? R$ 2 também. E assim por diante até o jogo de número 16. Então é possível fazer 16 combinações diferentes de 15 números partindo de 16 números. Então automaticamente 16 jogos vezes R$ 2, que o custo de um jogo de 15 números custa R$ 2. Então 16 vezes 2 equivale a exatamente, vou fazer a soma aqui, R$ 32. Ok? Então esses 16 jogos aqui de 15 números por volante, tem informação de 15 aqui, ou seja, esse jogo aqui tem 15 números, esse jogo tem 15 números, esse jogo tem 15 números e assim por diante. Então esses 16 jogos aqui de 15 números por volante é a mesma coisa que esse único jogo de 16 números, que dá o valor de exatamente R$ 32. Então o custo R$ 32 desse jogo aqui e o custo de todos esses 16 jogos aqui, R$ 32. Então é a mesma coisa. Agora eu vou voltar lá no site da Caixa para falar sobre as premiações. A tabela da Caixa era um pouco confusa aqui no primeiro instante, porque eles não conseguiram colocar na mesma linha, no mesmo alinhamento. Então começa aqui, por exemplo, ó, quantidade de prêmios a receber. Então um jogo de 15 números por volante, que é o tradicional, se você acertar 15 números, o que você vai receber de premiações? Um bilhete de 15 pontos, perfeito? Agora, se o seu jogo for de 16 números por volante e você acertar os 15 números, o que você vai receber? Uma vez o valor de 15 pontos e 15 vezes o valor de 14 pontos. Então, essa informação aqui de primeira faixa é referente ao prêmio de 15 pontos, segunda faixa, 14 pontos, terceira faixa, 13 pontos, quarta faixa, 14 pontos.
A quinta faixa ela só vai aparecer quando tiver o acerto de 14 e de 13. Nesse caso, na de 15 não aparece. Então, vou repetir para você. Se o meu jogo for de 16 números por volante e eu acertar 15 números, eu vou receber uma vez o valor de 15 pontos, mais 15 vezes o valor de 14 pontos. Agora essa tabela aqui é como se ela tivesse aqui na frente. Como ela não cabe aqui, a caixa jogou ela para a linha de baixo. Se eu acertar 14 números, se o meu jogo for de 15 números por volante, então aqui é 15, aqui é 16, aqui é 17, aqui é 17 e aqui é 18. Então se eu acertar 14 números num jogo de 15 números por volante, o que eu vou receber? Uma vez o valor de 14 pontos, ok? Agora essa aqui é a linha do 16, é como se essa informação aqui tivesse aqui, ó, nesse local aqui. Se o meu jogo for de 16 números por volante e eu acertar 14 números, o que eu vou receber? A segunda faixa equivale a 14 pontos. Eu recebo duas vezes o valor de 14 pontos e 14 vezes o valor de 13 pontos. Se eu acertar 13 números num jogo de 16, que é exatamente essa linha aqui, o que eu vou receber? 3 vezes o valor de 13 pontos, mais 13 vezes o valor de 12 pontos. Agora na linha de baixo, 12 pontos. Então aqui equivale ao 15, aqui essa linha é o 16, essa linha é 17 e essa linha é 18. Então vamos aqui na linha 16. Se eu acertar 12 números num jogo de 16 números por volante, o que eu vou receber de premiações? 4 vezes o valor de 12 pontos, mais 12 vezes o valor de 11 pontos. Isso meu jogo, se eu acertar 11 números aqui por volante, num jogo de 16 números, o que eu recebo? 5 vezes o valor de 11 pontos. Então essa tabela aqui, para ficar mais fácil para você compreender, é como se você pegasse essa tabela que está aqui, colocasse ela aqui na frente, e pegasse essa outra tabela aqui e colocasse na frente daquela que eu acabei de mostrar aqui para você, como se fosse tudo numa linha só. Aí ficaria muito mais fácil para você compreender. Eu coloquei aqui no Excel, ficou um pouco estranho, mas eu acho que vai ficar fácil você compreender também. Eu coloquei da mesma forma, então essa aqui é aquela primeira faixa, aquela segunda faixa eu coloquei aqui, e aquela outra faixa também. Talvez na hora do vídeo aqui vai ficar um pouco apertado as informações, mas eu acho que vai ficar fácil para você compreender. Então, a linha aqui do 16. Se eu acertei 15 números, o que eu recebo? Uma vez o valor de 15 pontos e 15 vezes o valor de 14 pontos. Se eu acertar 16, se o meu jogo for 16 números por volante, porém, se eu acertar 14 números, eu vou receber duas vezes o valor de 14 pontos. Por que 14 pontos? Se eu acertei 14, o máximo que eu vou ter são 14 pontos, por isso que ele já começa como segunda faixa. Você pode ver que ele começou como primeira faixa, aqui ele começou como segunda faixa, que é o 14, aqui ele já começou como terceira faixa, que é 13, quarta faixa, que é o 12, e a quinta faixa, que é o 11. Voltando aqui, se o meu jogo é 16 números por volante, e se eu acertar 13 números, o que eu recebo? 3 vezes o valor de 13 pontos, mais 13 vezes o valor de 12 pontos, tá ok? E eu vou te mostrar agora o porquê desse número aqui, porque tem essa faixa aqui de premiação através aqui da planilha. Vai ficar mais fácil para você compreender também. Então vamos lá, isso aqui é uma simulação de resultado. Deixa eu fazer uma soma aqui, que eu esqueci de fazer. Soma, conte-se, esse jogo aqui, esse resultado 0, resultado. Perfeito. Deixa eu colocar de uma outra cor aqui também. Opa. Vamos fazer ao vivo aqui, que isso aqui é rapidinho. Conte-se. Vou colocar aqui uma cor diferente, vai ficar mais fácil para compreender. Perfeito. Deixa eu aproveitar, deixa eu só fazer uma soma aqui. Perfeito.
Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo com você aqui agora. Eu vou simular o resultado aqui, acertando 11 pontos dentro desse conjunto aqui de 16, para a gente realmente verificar a pontuação. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 11 números aqui já. O que eu recebo de premiações? Você pode ver que eu tenho 5 bilhetes com 11 pontos. Então esse primeiro bilhete aqui tem 11 pontos, esse tem 11, esse tem 11, esse tem 11 e esse tem 11. Vou voltar lá na tabela da caixa. Vamos ver se realmente, se eu acertar 11 números, jogando com 16 números, eu vou receber 5 vezes o valor de 14 pontos. Eu vou voltar aqui no site da caixa. Nessa tabela aqui, se eu acertei 11 números, ou seja, acertei 11 números do sorteio, em um jogo de 16 números, deixa eu mostrar aqui, eu acho que essa tabela vai ficar mais fácil ainda. Então vamos lá. O meu jogo é 16 números por volante, certo? Porém, eu acertei 11 números. O que eu vou receber? 5 vezes o valor de 11 pontos, que é exatamente a informação que está aqui. Então eu tenho 11 pontos nesse jogo aqui, que é o jogo de número 1, 11 pontos nesse jogo aqui, que é o jogo de número 2, 11 pontos nesse jogo aqui, 11 pontos no jogo de número 10 e 11 pontos no jogo de número 15. Ou seja, bateu exatamente igual àquela tabela da caixa. Então, por isso que se você jogar com um jogo de 16 números por volante e acertar 11 pontos, a caixa vai te pagar o equivalente a 5 vezes o valor de 11 pontos. Se você registrar esse jogo aqui e acertar 11 pontos, você vai receber 5 vezes o valor de 11 pontos, que é exatamente igual àquela informação da caixa. E essa tabela aqui eu estou te mostrando o porquê que a caixa te paga 5 vezes o valor de 11 pontos, porque é uma matemática exata, tá ok? Vamos supor que eu acerte agora mais um número. Vamos supor que o número 16. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu acertei 12 pontos dentro do conjunto 16. Vamos voltar lá na tabela. Agora está posicionado aqui. Eu acertei 12 pontos na linha do 16. O que eu vou receber de premiações? 4 vezes o valor de 12 pontos, mais 12 vezes o valor de 5 pontos. Vamos voltar lá na tabela. 4 vezes o valor de 12 pontos, mais 12 vezes o valor de 11 pontos. Então, aqui é pontos e aqui é quantidade, para ficar mais fácil para a leitura. Então, aqui são 11 pontos, 12 bilhetes com 11 pontos e 4 bilhetes com 12. E se a gente verificar aqui, eu vou ter exatamente 12 bilhetes com 11 pontos. Eu tenho um aqui, mais um. Deixa eu clicar em cima deles aqui. Aqui embaixo tem a contagem de 12, ou seja, exatamente 12 bilhetes com 11 pontos e mais 4 bilhetes com 12 pontos. E se eu acertar mais um número, o que vai acontecer? Vou colocar o número 15 agora. Agora eu acertei 13 pontos dentro do conjunto de 16. Vamos voltar aqui no site, na informação aqui do site da caixa. Agora está posicionado aqui, 13 números. Nessa linha aqui, o que eu vou receber de premiações? 3 vezes o valor de 13 pontos, mais 13 vezes o valor de 12 pontos. Que é exatamente a informação que está aqui, ó. 13 bilhetes com 12 e 3 bilhetes com 13 pontos. E se eu acertar mais um número, que nesse caso aqui, vai passar para 14 números dentro do conjunto de 16. Vou colocar o número 14 aqui, por exemplo. O que eu vou receber de premiações? 2 vezes o valor de 14 pontos, mais 14 vezes o valor de 13. Então, eu tenho um bilhete aqui de 14 pontos, que é o jogo de número 15, e mais o jogo aqui, que é o jogo de número 10, que tem 14 pontos também. E lá no site da caixa, agora posicionado aqui, no site não, na tabela, né? 14 números, o que eu recebo? Na linha do 16, 2 vezes o valor de 14 pontos, que é a segunda faixa, mais 14 vezes a terceira faixa. A terceira faixa equivale aos 13 pontos, ou seja, 14 bilhetes com 13 pontos. Que é exatamente a informação que está aqui. Então, se eu quisesse fazer uma multiplicação aqui agora, quanto que um jogo de 11 pontos paga? R$4. Um de 12 paga 8, um de 13 paga 20, um de 14 por volta aí de R$1.700. Deixa eu maximizar aqui que não coube. E o de 15 pontos, vou colocar 2 milhões. Ok? Deixa eu colocar aqui o decimal aqui. E agora basta fazer a multiplicação. Então, essa informação de 4 vezes 0 vai dar 0. Só que agora eu vou arrastar a fórmula.
O que eu recebo aqui? Deixa eu fazer uma soma aqui agora. Então, se eu acertar realmente 14 números num jogo de 16 números, eu recebo R$ 3.680, supondo que o prêmio de 14 pontos tenha sido de R$ 1.700, porque exatamente essa soma aqui. E se eu acertar mais um número aqui, eu vou escolher o 2 ou o 7, tanto faz, vou escolher o 7. O que vai acontecer? Aqui ele nem coube aqui. O que eu recebo? Uma vez o valor de 15 pontos, mais 15 vezes o valor de 14 pontos. Vamos voltar lá no site da Caixa, na tabela. 15 números. Nessa linha aqui, se eu acertei os 15 números num jogo 16, eu recebo uma vez o valor de 15 pontos, mais 15 vezes o valor de 14 pontos. Que é exatamente essa informação aqui da tabela. Tá ok? Vou fazer mais uma simulação aqui para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, nesse momento acertei 11 pontos, já começou a fazer a conta aqui de forma automática. Se eu colocar mais um número, 12 acertos, por isso que um jogo de 12, se você acertar 12 pontos num jogo de 16, você vai receber exatamente R$ 80, por causa dessas informações aqui, desses cálculos aqui. Se eu acertar mais um número, 16 por exemplo, um jogo de 13 números, 13 pontos num jogo de 16 números por volante, recebe R$ 164. Se eu acertar mais um número, aí já vai para 14 pontos. Duas vezes o valor de 14 pontos, mais 14 vezes o valor de 13 pontos. E se eu acertar mais um número, vou colocar o 14, automaticamente uma vez o valor de 15 pontos e 15 vezes o valor de 14 pontos, tá ok? Então é uma conta aqui bem simples, é bem tranquila, é porque no site da Caixa fica um pouco confuso porque não coube numa linha só. Dessa mesma forma aqui, funciona para o cálculo de 17 números por volante e de 18 números por volante. Se você procurar em outras modalidades, na Quina, na Mega Sena, funciona exatamente da mesma forma, porém a tabela lá ela é um pouco mais simplificada do que essa aqui. Mas o procedimento de fazer o cálculo é exatamente igual a esse que eu mostrei aqui para você nesse vídeo, tá ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha aqui esclarecido aqui para você de como que é feito esse cálculo aqui de premiações múltiplas de jogos 16, 17 e 18 números na Loto Fácil. E qualquer dúvida que você tiver, coloque seu comentário logo abaixo aqui desse vídeo, tá bom? Mais uma vez, meu muito obrigado, agradecido por você me acompanhar aqui no canal, desejo muita sorte para você em seus jogos e vamos para cima!